Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente nessa edição do Conaroma. Agradeço ao Ian pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Janaína Sauer, sou terapeuta holística, atuo com várias técnicas há mais de 10 anos e sou aromaterapeuta certificada pela Abraroma. Eu tenho um espaço em São Paulo, que é a Rosa de Luz. Eu falo que é um espaço voltado ao conhecimento, consciência e bem-estar. É onde eu atendo, nós temos cursos e também temos uma loja. Hoje vim aqui convidar vocês para uma análise entre o breu branco e o olíbano. O breu branco é realmente o olíbano brasileiro? E vamos falar um pouquinho sobre a virtude desses óleos e a virtude das resinas como um todo. Vamos lá. Começando então pela família, né? As duas resinas, tanto o breu quanto o olíbano, pertencem às Burseraceae, né? E, em geral, quais são as características dessa família? Elas são árvores, raramente são arbustos, e a característica principal, mas não exclusiva dessa família, é que ela apresenta exudações das resinas aromáticas, ou seja, toda vez que o tronco dessa árvore é machucado, ele vai exudar uma resina ali que vai servir para fechar, para selar, para cicatrizar aquele ferimento, né? De forma a evitar novas invasões, seja de fungos, de bactérias, mas também evitar a perda de substâncias que são vitais para essas plantas, né? Inclusive água mesmo, né? Historicamente, essas resinas foram muito utilizadas para embalsamar múmias, né? Então, ela mantém essa relação simbólica, analógica com a nossa pele. Foram também citadas muitas vezes na Bíblia, né? As mais famosas aí são o líbano e mirra, e muito utilizadas em defumação, com essa conotação espiritual, tanto de limpeza quanto de elevação espiritual. Quando nós falamos então da distribuição dessa família, ela parece que foi distribuída ali cuidadosamente entre os continentes, né? A distribuição para o continente americano foi bem generosa, né? Porque nós temos em boa parte do Brasil breu, e não só do Brasil, mas América Latina aqui, né, envolvendo Colômbia, Bolívia, Venezuela, Paraguai, Peru e Guiana Francesa. Temos o Palo Santo, que está mais aqui na América Central, incluindo aí Costa Rica, Equador, México, Colômbia e Peru, né? Os que estão em negrito são os principais países que fornecem para a produção de óleos essenciais. Temos o elemi nas Filipinas e no Vietnã, e temos ali no nordeste da África e na Península Árabe, Somália, envolvendo Somália, Etiópia, Omã e Iêmen, principalmente o olíbano, e a mirra, que está ali na Somália também, Etiópia, Iêmen e Índia também, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o breu branco, que o nome botânico dele é Proteum epitaphyllum. Como eu já disse, ele é da Burseraceae. O óleo essencial é extraído das resinas, em geral por destilação a vapor, mas também pode ser obtido por hidrodestilação, né? A origem principal do óleo é brasileira, sendo proveniente em geral de duas regiões, região amazônica ou cerrado, mas ele está presente em vários biomas brasileiros. Outros nomes populares então para o breu almécega, breu apenas, copal, olíbano brasileiro. Entre os usos tradicionais, a madeira é utilizada para fazer violões, violino. A resina impermeabiliza as embarcações, é utilizado para a fabricação de verniz, vela, repelente de insetos. Os indígenas costumam queimar essa resina tanto para fins de limpeza energética, até em alguns rituais de passagem, como também como repelente para o trato respiratório. Algumas bibliografias indicam que não se deve utilizar o óleo de breu branco no primeiro trimestre de gestação.
Quando a gente dá uma olhadinha, então, para a química, né, dessa resina, a gente percebe que ela é bem rica em monoterpenos, da mesma forma que o olíbano, mas em geral existe ali um pouco de diferença. Eu avaliei inclusive 4 cromatografias e eu percebi que o breu da chapada em geral ele possui componentes mais analgésicos e anti-inflamatórios, pelo menos numa quantidade maior, né? E que os óleos provenientes da Amazônia têm uma quantidade menor desses componentes. E aí, pesquisando, eu achei uma pesquisa onde eles falam exatamente sobre isso, que na realidade as resinas mais frescas possuem mais terpinoleno, enquanto as resinas que são mais envelhecidas, acredita que esse terpinoleno seja convertido em paracimeno, que é realmente mais anti-inflamatório e analgésico, né? Eles não sabem exatamente se é devido a questões enzimáticas ou se são o que se chama de fatores abióticos, né? O que é fatores abióticos? É essa interação com o meio, né? Então, qual a incidência solar que possui ali, qual o índice de chuvas, de umidade, isso tudo poderia ter uma influência, né? E aqui vamos ver então algumas aplicações então do óleo de breu branco. Anti-inflamatório e analgésico, normalmente muito útil em dores musculares, artrite, reumatismo, edemas, pancadas. Ele estimula e fortalece o sistema imunológico, principalmente devido ali a alguns monoterpenos. Ele é bem expectorante e broncodilatador, é útil em casos de asma, bronquite. Esses casos mais graves é sempre ideal tratar previamente, né? Não durante a crise. Durante os casos de sinusite, resfriado e falta de ar, ok, aí podemos utilizá-lo realmente. Antipruriginoso, ou seja, ele vai atenuar ali aquela sensação de vermelhidão, de coceira, que muitas vezes pode ser causado até por uma dermatite, por furúnculos, abscessos, picadas de inseto. Há relatos onde ele aumenta a nossa sinapse neural, favorecendo então a memória, o aprendizado, a concentração, e é utilizado também como repelente, assim como é utilizado pelos povos indígenas. Há alguns estudos ainda sobre efeitos antioxidantes e pressão alta. Quando nós falamos da flora brasileira, a gente ainda tem muito a estudar e descobrir, né, sobre as propriedades e as aplicações. Mas também tomem um pouco de cuidado, porque existem vários estudos científicos, porém muitos estão citando triterpenos, e os triterpenos não estão presentes nos óleos essenciais. Quando falamos da questão emocional, então, ele é indicado para estresse, para ansiedade, raiva, tensão nervosa. Ele vai favorecer, como quase todas as resinas, um estado meditativo, um estado de introspecção. E é muito usado e relatado essa questão da limpeza energética. E agora vamos falar um pouco do olíbano, né? Se a gente traz aí as características do olíbano, o nome dele então, de um deles, nós temos muitos olíbanos, muitas espécies de olíbano, mas aqui a gente vai falar um pouco mais da Boswellia sacra, apesar que não muda tanto assim as aplicações para outras espécies, né? A mesma coisa da família Burseraceae. A parte utilizada é a resina, mas o olíbano é mais fácil acharmos outras formas de extração, como a hidrodestilação e até óleos essenciais extraídos via CO2, que são mais ricos em elementos que são esses elementos que trazem esse fator contemplativo, né? Da onde vem então? Nós temos ali no Nordeste da África, como eu já tinha comentado, Somália e Etiópia, e na Península Árabe, Omã e Iêmen. Apesar da gente ter uma questão botânica de que a Boswellia sacra é sinônimo da Boswellia carteri,
nós percebemos algumas marcas mantêm, de óleos essenciais, mantêm os dois óleos, né? Boswellia carteri e Boswellia sacra. O que eu percebo é que a questão do Boswellia sacra se mantém um pouco querendo dizer que aquele óleo, ele é o óleo sagrado, é o óleo de Omã, que é um óleo que é um dos mais apreciados, ele é um pouco mais caro, se diferenciando aí até de outros, né? Então, nós podemos ter até a própria Boswellia carteri na Somália, enfim. E temos outras espécies também de olíbano, então é sempre importante você dar uma olhada no que você está comprando, né? Temos a papífera, que normalmente vem do Sudão, temos a Boswellia serrata, que é da Índia, enfim. E temos a carteri, que, como eu comentei, às vezes vem também da Somália e da Etiópia. Mas a sacra parece que realmente ela está ligada ao fato de ser de Omã, que é reconhecidamente como a melhor resina de olíbano que tem, né? Aqui, então, nós temos outros nomes, né? A árvore do incenso, ela é muito conhecida como frankincense. E no uso tradicional, ela é utilizada exatamente para queima, para defumação, favorecendo aí os estados meditativos, a contemplação. Ela sempre vai estar permeando esse lado muito mais espiritual. E quando nós falamos da química, da mesma forma que o breu, ele é bem rico em monoterpenos, né? Badu fala ali de 60%, 70% de monoterpenos e 20% de sesquiterpenos. Que a gente tem os componentes que a gente tem ali em maior quantidade: pineno, limoneno, sabineno e beta-cariofileno. E quais são, então, os principais usos? Da mesma forma que o breu, anti-inflamatório e analgésico, né, seja para problemas articulares, de tendão, reumatismo, artrite reumatoide, bursite, rigidez muscular. Ele é um bom cicatrizante e citofilático. Aqui já é realmente citofilático no sentido de, para quem não sabe, de promover a renovação celular. Apesar do breu ser muito utilizado pela indústria de cosmético, a gente ainda não tem grandes estudos, né? Mas também tem aí essa questão de cicatrização no breu. O olíbano já é consagrado para esse tratamento da pele, né? Incluindo aí queloide, úlceras varicosas, escaras de decúbito, que é aquelas feridas quando a pessoa fica muito deitada. E ele é um óleo muito nutritivo, tanto para a pele madura quanto para a pele seca, né? É também um descongestionante, um expectorante útil em casos de asma, bronquite, sinusite, tosse, laringite, falta de ar. Veja, da mesma forma que o breu. É também um imunoestimulante. E isso é importante por quê? Porque na realidade é como se ele recrutasse ali o nosso sistema de defesa, né? Os glóbulos brancos, né? Então, mesmo topicamente, já tem estudos que ali é onde você passa a uma concentração maior desses glóbulos. E existem estudos de um potencial antitumoral. Mas a gente também tem que tomar cuidado porque a maioria dos estudos científicos cita o ácido boswélico. E o ácido boswélico também não está presente, ou se está presente, é numa quantidade ínfima, muito pequena nos óleos essenciais, mesmo num óleo via extração CO2, tá? Então, a maioria dos estudos está vinculado. Podemos acreditar o seguinte, que como ele recruta o nosso sistema de defesa, e já existem estudos que ele consegue diferenciar uma célula normal de uma célula doente, então ele poderia, nesse sentido de ser imunoestimulante, também ter um potencial antitumoral. Nós precisamos, sempre que falamos de resina, então vejam que, né, os óleos são muito similares, né?
tanto em termos de quantidade de terpenos, a gente viu que eles são muito ricos em terpenos, e é muito engraçado porque existe, para as pessoas que às vezes não conhecem, acham que todo óleo de resina é um óleo extremamente viscoso como um vetiver. E os óleos essenciais, tanto de olíbano, né, por hidrodestilação ou destilação, quanto do breu, eles não são óleos viscosos, eles são óleos bem fluidos, justamente por causa dessa quantidade alta de terpenos, né, que são aquelas moléculas, quimicamente falando, mais levinhas, né. E voltando aqui, falando agora um pouco dessa questão, a gente tem, tá, resinas que são bem densas, seria a mirra, o benjoim, esses realmente muitas vezes é difícil, até mesmo um olíbano, extração via CO2, aí você não consegue realmente pingar eles, tem que tirar o batoque e arrastar ali com um palitinho, tá? Mas vamos falar um pouco sobre sustentabilidade, que é um tema crucial quando falamos de resina, né? Em geral, a gente tem que entender que essas árvores, elas são árvores selvagens, elas não são, em geral, árvores cultivadas para extração, para produção, para se retirar, ter uma renda ali, né? O olíbano mesmo está correndo risco de extinção há muito tempo, né? E quando a gente fala do breu, há 2 meses atrás, por incrível que pareça, eu já estava com o conteúdo, já estava definido o tema da minha palestra e o breu simplesmente sumiu do mercado, né? Então nós temos que tomar um certo cuidado. O breu sumiu do mercado por algumas questões que a gente também tem que pensar, né? Nós temos grandes empresas nacionais aí da indústria da beleza trabalhando com breu. E quando eu estava fazendo essa apresentação, no fim de semana que eu estava preparando ela, eu recebi um e-mail, inclusive, da The Fragrance Foundation, falando de uma marca chamada Costa Brasil, que lançou no exterior uma linha com vários produtos da Amazônia, e inclusive breu, né? Toda uma linha de cosmético e até a venda mesmo da resina lá fora por essa marca Costa Brasil. Paralelo a isso, ainda tivemos uma empresa multinível de aromaterapia que também fechou acordos para a compra do breu, o que acabou gerando, eles simplesmente meio que triplicaram o preço do breu branco, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a natureza se finda, né, gente? Ela não é algo que simplesmente está ali para nos atender, né? Eu espero sinceramente que a história com o breu, que o breu não repita a história do pau-rosa, né? A gente tem aí no Brasil um histórico da questão de extrativismo bem grande, né? Começando pelo pau-brasil, quando descobriram, né, o nosso país. Enfim, é um tema bem complexo, mas que, lógico, que a gente também tem que pensar na sobrevivência desses povos, né? Seja lá no deserto da África ou nos nossos ribeirinhos aqui da floresta que fazem a coleta, ele é um trabalho muito difícil. E a gente tem que entender que quando nós estamos falando de resina, essa é uma produção mais restrita ainda, né? Porque, como eu falei ali, as árvores, de uma forma geral, elas são selvagens. Elas têm que ter aí, chegar à fase adulta de 8, 10 anos para começar a produzir essas resinas. A gente fala aí de a gente furar essa árvore, né, e ali provocar, né, a exudação dessa resina de 2 a 3 vezes ao ano, né. Então, quando a gente começa a ver tudo isso e levando em consideração também o ciclo de vida dessas árvores, porque as árvores também têm o seu período de senescência, né, de envelhecimento, consequentemente elas também vão reduzir o ritmo de produção das resinas, né? Então, que a gente tome muito cuidado para o uso delas, né? E até por isso eu resolvi trazer aqui algumas possíveis substituições, né? Quando a gente fala de trato respiratório,
nós podemos então trazer ali, ao invés de usar essas resinas, usar os espruces, os abetos e até mesmo os eucaliptos, né? Lembrando que, assim, casos específicos como asma e bronquite, a gente pode incluir aí óleos que são broncodilatadores, anis, erva doce, funcho. Muitas pessoas não pensam neles para isso, elas têm algumas contraindicações, então é bacana você dar uma olhada, pesquisada. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas se tem um óleo, por exemplo, que é bem bacana, é Ravensara anisata, bem sutil, a própria camomila romana, né? Mas verifique aí o que é mais indicado para o seu caso. Quando nós estamos falando de hidratação de uma pele, até mesmo dessas questões de cicatrização, a lavanda é ótima, a própria copaíba é ótima, né? Mas falaram que o olíbano é bom para manchas. Vetiver e palma rosa também são ótimos, né? O patchouli também vai trazer aí uma profunda hidratação, o gerânio vai trabalhar essa questão de equilíbrio do sebo, né? Se a pele é muito oleosa ou muito seca, ele ajuda nesse equilíbrio. E quando nós falamos em anti-inflamatórios e analgésicos, né? A gente tem, de novo, copaíba, erva baleeira, pindaíba, sucupira. Essas são mais difíceis de achar, mas para a gente mostrar um pouco também das nossas plantas, né? Mas a copaíba e a erva baleeira, que normalmente não tem uma falta, não tem uma restrição, podem ser muito utilizadas aí para esse caso de anti-inflamatório e analgésico, né? O próprio hortelã, o lemongrass, né? O capim-limão para dor, os dois são ótimos, né? Então pense no seu dia a dia, se não houver necessidade, em fazer essas substituições. A gente já viu que eles são parecidos. Mas eu quero falar um pouquinho agora daquilo que eu gosto muito de falar com vocês, que é as virtudes. Então vamos voltar um pouquinho para falar sobre aquilo que não é tão ponderável assim, né? Quando a gente fala de resinas, então, eu já comentei com vocês que tem muito essa questão, vejam aqui as pedrinhas, né? E tem muito essa questão de ir em contato com o ar ali, endurecer e formar essa pedrinha. E muito se fala do poder de proteção, de cicatrização, dos usos na pele, né? E também dessa questão da ligação espiritual que as resinas possuem. Mas para mim, gente, se a gente pensa numa analogia, se a gente começa a entrar no simbolismo, que é a parte que eu gosto, para a gente poder falar um pouco de virtudes, se a gente pensa que essa resina endurece em contato com o ar, protegendo o cerne ali, o que ela protege na realidade? Ela protege e nos reconecta com a nossa essência. Quantas vezes, ao lidar com as adversidades da vida, às vezes com o meio que a gente vive, né, ou sobrevive, que é um meio por vezes tão hostil, a gente também não vai se endurecendo perante esses desafios da vida? Vejam que muitas vezes, né, elas formam, olha essa imagem aqui do meio, né, de baixo, elas formam lágrimas endurecidas, né? E é aí que eu quero convidar vocês para a gente entrar nisso que eu chamo de virtudes, né? Entender um pouco da simbologia, da planta, da botânica, né? E aonde elas devem realmente ser usadas, que não dá para a gente, dificilmente a gente vai conseguir substituir, né? Vamos até começar aqui já olhando um pouco da etimologia dos nomes. Quando a gente fala do breu ali, o breu nos remete à noite, à escuridão. E quando a gente fala de breu branco, é justamente a fumaça branca que é proveniente da queima do breu. Quando nós falamos da etimologia do olíbano, né, do árabe, está ali, né, óleum líbano, ou seja, é o óleo que veio do Líbano, né? Do árabe, al-luban,
que se refere justamente ao leite. Veja aqui embaixo, quando ele escorre, né, antes de endurecer ali, quando ele ainda está semi-viscoso, ele fica branco. Tanto que muitas vezes ele é conhecido, o olíbano, como white gold, né, o ouro branco, ou a árvore de Deus, né? E quando a gente olha para esse significado frankincense, que vem ali do francês antigo, o franc é relativo ao nobre, ao puro, aquilo que é superior. E veja que só a etimologia já dá alguns simbolismos fantásticos para a gente começar a entender um pouco dessa energia. E aí, né, vamos ver um pouco aqui da questão histórica, então. Vejam que sempre foram utilizadas para defumação, né? Para quem não conhece, isso então é um turíbulo ou um incensário, mas o nome correto é turíbulo, que é ali onde a gente coloca o carvão e normalmente joga essas resinas em cima. É claro que quando a gente fala na antiguidade, essas resinas eram jogadas aonde? Nas fogueiras, né? A gente não utilizava os incensos aí em pauzinho e que muitas vezes acaba até causando problemas respiratórios para algumas pessoas, né? Problemas nas vias aéreas. Mas voltando ali, né, essa questão, essas resinas foram queimadas sendo a expressão da conexão com o plano espiritual. E isso é muito importante, porque acreditava-se na realidade que através dessa fumaça poderia se agradar e chegar aos deuses, né? Ao plano espiritual, né? E aqui é até bacana a gente lembrar que, inclusive, a palavra perfume do latim vem do perfumum, que é através da fumaça, né? Remete, então, a essa coisa de através da fumaça eu chego aos deuses. Uma das passagens bíblicas, inclusive, mais emblemáticas, né, está em Mateus 2:11, onde relata, então, que os reis magos foram presentear o menino Jesus, né? Então diz esse versículo: ao entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E como tudo a simbologia. O que se dizia é que, de acordo com o presente que o menino Jesus recebesse, era para se escolher entre um dos três, indicaria a que ele veio, qual era o trabalho, o papel dele. Melchior, então, entregou-lhe o ouro. O ouro seria ele sendo reconhecido como uma realeza, como um ser que seria reverenciado, reconhecido, né? O ouro foi por muito tempo o símbolo da realeza. Gaspar entregou então o incenso, o frankincense, né? Nosso olíbano. E esse presente, se fosse aceito, seria o reconhecimento então da sua divindade, né? Da sua supremacia, da sua nobreza espiritual. Lembra? Franco, superioridade, nobreza espiritual, pureza, né? E Baltazar entregaria então a mirra como um símbolo de cura e de reconhecimento da sua humanidade. Ele poderia ser uma pessoa que sofresse pela humanidade. E qual foi então a surpresa dos três reis magos? Que os três presentes foram aceitos pelo menino Jesus. Quando nós olhamos também essa questão, né? Então vamos lembrar dessa questão da nobreza, da pureza, né? Dessa divindade
né? Isso precisa ficar presente aí nessa questão do olíbano, né? Então, lembrando que através da fumaça se busca essa purificação. Quando nós nos purificamos, nós nos libertamos das energias negativas. Nós nos transcendemos, né? E uma característica que é muito importante, que eu acho que é uma característica mágica das resinas, o que é? Ela muda de estado. Quando ela está na árvore, ali no cerne, que ela ainda não se expôs, ela está num estado líquido, oleoso ali, né? Dentro da árvore. Quando ela entra em contato com o ar, ela se solidifica, né? Formando as lágrimas ali. E se a gente submete ela ao poder consumidor, transformador do fogo, né, ela alcança esse caráter da fumaça, o caráter etéreo, daquilo que eu não posso pegar, né? Ela eteriza, ela vai ressoar em todos os ambientes, vai impregnar a nossa estrutura sutil, tanto que a defumação, né, ela é um ato que tradicionalmente ela está presente nos mais diversos ritos, cultos, religiões, né? No cristianismo, no catolicismo, no judaísmo, no xamanismo, nos cultos afro, tanto Umbanda quanto Candomblé, o Santo Daime. Enfim, a fumaça transcende a terra, transcende a materialidade e chega aos céus. E podemos lembrar que os dois aí também se encaixam. Os dois são ótimos para defumação, para limpeza. E aí, então quais são as diferenças? Então vamos olhar um pouquinho essas plantas para poder entender. Falando aqui da característica do breu, né? Então o breu, né, ele está presente em vários biomas, né? Não só no Brasil, ele transcende o Brasil, a gente já falou isso, está em outros países. Em geral, a gente vai achar, né, essas imagens onde você não consegue ver a árvore do breu sozinha ali, né? Ela sempre está ali em comunidade, né? Em especial, principalmente quando a gente fala de floresta amazônica, né? Ela está vivendo em comunidade, ela está num povoado, né? Ela tem a questão de se adaptar a diferentes biomas, mas ela também tem os padrões dela. Tanto que ela não segue um padrão de grandes árvores florestais, por exemplo, que tem um tronco extremamente robusto, largo. Não é o perfil dela, né? Fora isso, esse frutinho lindo aqui que ela dá, né, vermelhinho, que quando amadurece ele se abre, esse arilo, que é essa parte branca, ele é doce, né? Ela preserva a sua docilidade, a sua doçura. E, inclusive, os pássaros normalmente gostam muito de se alimentar disso, né? A gente viu que até a própria química da resina parece que vai se adaptando, né, aos fatores abióticos, né, aqueles fatores no entorno ali, né? As inflorescências delas são muito diminutas, né? Dessa cor em geral branco meio esverdeado. O branco a gente pode relacionar ele com a pureza, né? O verde, ele traz essa força da natureza, da saúde, né? E aí a gente vê essas 4 pétalas. Quando a gente fala em 4, está muito ligado à questão da materialidade. É o número relacionado à materialidade. Mas vejam que, por outro lado, quando a gente olha aqui essa folha, né, o nome Epitaphyllum, ele está relacionado com essa questão, principalmente da folha, que em geral, botânica não tem muita regra, mas deve ser uma característica bem marcante para fazer parte do nome botânico dela. E, em geral, as folhas, né, a gente sempre acha que a folha é um só, mas não. Aqui é uma folha que tem 7 folíolos, né? Então, essa é uma representação importante até para estar presente aí nesse nome botânico. E quando a gente fala em 7, né, existe aí a junção, na realidade, do aspecto material, do número 4,
mas a soma do número 3, que é um aspecto ligado que representa a espiritualidade, né? E como a gente já viu, tem essa questão do breu de sair, né, de ter a luz, né, trazer essa luz para essa alma. Então, eu vivo em comunidade, eu não preciso me afetar. Quando a gente olha o aroma do breu também ele é bem menos balsâmico do que as outras resinas. Ele é um aroma muito mais leve, ele remete realmente à floresta, ele nos traz uma certa vitalidade, um frescor, é quase um banho curador de uma floresta, né? Quando ele evapora ali, depois de umas 4, 5 horas, você percebe que ele tem um fundo, que é um fundo um pouco mais, ele remete um pouco à fumaça, né? Então, para mim, quais são as virtudes, então, do breu, né? É trazer essa conexão com a minha essência. Eu posso estar no meio do todo, no meio da mata, mas eu não preciso, quando eu me perdi de mim mesma, o breu resgata essa minha essência espiritual, né? Ele me limpa um pouco dessas influências externas, ele me ajuda a desapegar de padrões que eu tento seguir para me encaixar, né? E quantos padrões a gente não segue, né? Seja da sociedade, da família, às vezes das próprias religiões. Fugir um pouco dessas expectativas externas e trazer essa luz para que eu ache a minha própria conexão, independente daquilo que me rodeia. É até mesmo ajudar a gente a assumir um poder pessoal, mas não um poder pessoal de ego perante o outro. É um poder pessoal que está intrínseco a mim, que está alinhado muitas vezes com o meu propósito de alma. E aí, quando a gente fala então do olíbano, olhando um pouco para essa botânica, a gente percebe o quê? São árvores que não estão preocupadas em ganhar altura, né? Muitas vezes elas são mais baixas, vejam que elas são todas retorcidas, né? Elas estão no deserto, é um solo muito pobre, elas estão expostas a todas as intempéries climáticas que um deserto pode dar, falta de água, excesso de calor, né? Veja que a casca dela vai se desprendendo como se ela dissesse pra gente. Deixar aquilo que não é mais necessário, aquilo que não é mais fundamental. Porque veja que por vezes, às vezes ela até perde, é muito comum ela perder todas as folhas. E um caráter interessante das folhas é que ele não está distribuído ali por toda a árvore. As folhas parecem que estão sempre nas pontas, né? Parece que elas querem alcançar o céu, buscar algo mais, né? A resina, então, né? E as flores, né? Aqui nós temos flores brancas, em alguns tipos de boswellia, acho que é a freriana ou a serrata, elas têm flores que não são brancas, mas é um rosinha bem claro. A gente já falou sobre esse simbolismo da flor branca, mas aqui ela tem 5 pétalas, né? E essas 5 pétalas podem representar muitas coisas. É muito comum na natureza o número 5, né? E ele pode representar a união dos elementos, né? Terra, fogo, ar, água, éter. Ele está ligado ao pentagrama de Pitágoras, né? Lembra que você já deve ter visto essa imagem, né? Dos 2 braços, as 2 pernas e a cabeça, onde ali, né, forma o pentagrama, que é a representação do ser humano como um ser sagrado, né? Um ser sagrado onde ele faz a ponte entre o céu e a terra, entre o passado e o futuro, entre o mundo espiritual e o mundo terreno, né? Nós estamos aqui para viver no mundo terreno,
mas nós não precisamos abandonar o nosso espiritual, né? Dizem, inclusive, que nos entornos do Líbano, muitas vezes se forma como se fosse uma bruma, né? Ali, que ajuda até um pouco a baixar um pouco a temperatura, né? Uma bruma dos óleos essenciais mesmo. Ótimo para esfriar as cabeças, né? Aquela pessoa de cabeça muito quente. Vejo que tanto o breu quanto o olíbano fazem a gente respirar profundamente. E quando você respira, você traz um novo oxigênio, né, para o seu organismo como um todo. Você acalma, você tranquiliza, né? É algo que é muito comum nesses dois, né? Mas quando a gente fala do Líbano, a gente fala de deserto. Essa imagem é muito clara. E o deserto é um isolamento. O Líbano, para mim, é quando a pessoa vive o seu deserto pessoal. Quando eu só posso contar comigo mesma, né? Aonde eu só posso ficar com aquilo que é essencial para mim. Não dá para atravessar o deserto carregando uma mala gigante, um batom, não. Você vai carregar aquilo que é crucial, fundamental para o seu eu, para a sua essência, né? Então, às vezes, perante uma doença, uma perda, são desertos pessoais, né? É onde a gente não pode perder a nossa essência, onde muitas vezes a gente acaba, por vezes, perdendo a fé, né? O aroma mesmo do Líbano, ele é um aroma muito mais balsâmico, muito mais acolhedor, ele tem essa coisa da aquietação, e aí eu vou trazer duas imagens que eu acho bem emblemáticas, né? A gente vê aqui, então, acho que aqui fica claro a vocação, né? Quando a gente fala de virtudes, dessa característica sutil, né? Eu posso viver em comunidade, diz o Breu, mas sendo eu mesma, sendo fiel à minha essência, né? Me pegando aí nessa força interna, mas para ser eu mesma, né? E essa imagem aqui do Líbano da direita, né? Quase nesse penhasco, é isso. É quando eu preciso, lembra do sacerdote, né? Do franco, daquele que é nobre, é o nobre de caráter, é o colo do Pai Celestial. É quando tudo me falta e eu preciso de um colo para não perder a fé. Isso me remete até aquele poema Pegadas na Areia, o Líbano, né? Onde ele diz que ele repassa, né? Ele vê algumas cenas da vida e nos momentos em que ele vê as cenas mais difíceis, existia apenas uma pegada e ele pergunta para Deus, por que o Senhor me abandonou? E ele fala, eu jamais te abandonaria. Nestes momentos eu te carreguei no colo, por isso sua alma é pegada. Esse para mim é o Líbano, né? Janaína, como é que eu posso usar? E aí eu acho que aquilo que a gente falou, vamos usar respeitando essa questão da sustentabilidade. Precisamos entender que menos é mais, né? Como é que eu gosto de usar, seja o Breu, seja o Líbano? A gente pode usar num difusor de ambiente, em questões pontuais como essas, né? A gente pode, eu gosto muito de fazer esse tipo de sprayzinho, aqui é 40 ml de álcool, eu não costumo usar água nos meus sprays, e aí para 40 ml de álcool você pode colocar ali 15, 20 gotas de um óleo de outro, né? Talvez o Breu dê para colocar até um pouquinho menos, porque ele é um cheiro mais, estou na comunidade, ele é um cheiro mais revitalizante, né? O Líbano é aquele cheiro mais quietinho, né? Eu gosto, inclusive, muito de usar o Líbano com lavanda. Eu, inclusive, deixo, né? Aqui eu tenho, inclusive, 16 gotas de lavanda para 8 de olíbano. É uma forma até de usar menos olíbano e associar aí essa questão calmante. Muitas vezes, quando eu vou fazer um reiki, ou quando a pessoa chega até para uma consulta muito agitada, eu uso esse sprayzinho, tá? Ou a gente pode fazer o uso tópico. Quando a gente fala no uso tópico vibracional, um creme neutro com uma gotinha de um óleo de outro, né?
E eu gosto muito de utilizar nos pés, porque ali a gente tem o ponto reflexo de todos os nossos órgãos. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro, né, essas virtudes, essas diferenças entre o breu e o olíbano, quando utilizar um ou outro, né? Tenha em mente essa questão de sustentabilidade, se você não tinha pensado nisso, busca substituir, dependendo do uso que você está fazendo, mas tem horas que eles são insubstituíveis. O breu tem o seu momento e o olíbano tem o dele. Espero que tenha feito sentido para vocês. Deixem seu comentário se fez sentido. Aqui eu deixo a minha gratidão, meu namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. E aqui estão os meus contatos, né? Da Rosa de Luz, as nossas redes sociais sempre vai estar como Rosa de Luz BR, inclusive no YouTube. E eu estou à disposição, se vocês tiverem dúvida, quiserem acompanhar o nosso trabalho, tá aí. Um grande beijo e muito obrigada.